Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão estar vendo aí esse vídeo, essa correção, mas a ideia aqui hoje é só corrigir a prova que a gente teve agora do IFCE, certo? Corrigir as questões aí de biologia, foram 5 questões, né? Questões que a gente viu no decorrer do ano, tá? Os assuntos, então não foi uma prova muito complicada, pelo menos da parte da biologia, né? Falando aqui da parte da biologia. Vocês tinham um arsenal para conseguir resolver essas questões, a gente abordou esses temas no decorrer do ano, né? Então, foi uma prova interessante, tá? Então, indo aqui para a primeira questão, certo? Então, primeira questão, questão 21. O método científico é um conjunto de etapas que deve ser seguido para que um estudo seja considerado científico. É um método científico que valida uma pesquisa como um conhecimento verdadeiro, livre de conceitos prévios ou subjetividade dos pesquisadores. Ele dá aí para a gente uma imagem, né, que ele vai falar do método científico, e basicamente nessa imagem, o que, que ele mostra para a gente? Ele mostra as etapas, certo, desse método científico. Então, ele já deu uma ideia para vocês, até na imagem, né, dessa sequência, né, de o que, que seria feito aí em cada uma dessas etapas. Então, ele fala o quê? Que eu vou ter aí a observação, vou ter o questionamento, a hipótese, a experimentação, a conclusão e o resultado. E a pergunta dele na questão é o quê? Para explicar um determinado fenômeno, a parte integrante do método científico que forma a base prévia de experimentos científicos denomina-se. Então, vamos lá. O que que é a ideia? Vamos tentar primeiro entender aqui essas etapas do método científico, né? Então, quando a gente fala aí nesse método científico, ele é o quê? Ele é como ele mesmo disse, né, um conjunto de ações aí que a gente vai seguir para tentar resolver um problema, né? Para tentar estabelecer um conhecimento, tá? De maneira a gerar essas teorias que a gente vê, né? Que a gente estuda até em algumas áreas, tipo na física, tem muita teoria. Então, essas teorias, elas são fundamentadas por meio do método científico, tá? E a primeira etapa sempre vai passar pelo quê? Pela observação. Então, a observação vai ser o quê? Eu vou observar e vou coletar algumas informações sobre aquele fenômeno que eu quero estudar, certo? E aí, eu vou ver as informações e vou tentar entender o que é que eu quero responder. Qual é o meu questionamento, certo? O que é que eu vou tentar formular ali, o que é que eu vou buscar que seja respondido, certo? Então, essa seria a observação, seria essa nossa primeira etapa, tá? É uma etapa realmente, como o nome diz, né? Mais de observar, de tentar buscar informações sobre aquilo que vai ser estudado, tá? Nossa segunda etapa seria o questionamento em si, ou seja, depois que eu observo o fenômeno, que eu coleciono alguns dados, eu vou fazer o quê? Eu vou questionar, eu vou fazer perguntas que podem ajudar a desvendar aquele fenômeno que eu estou tentando estudar, certo? É, ou seja, eu já observei, eu tenho um certo arsenal, e a partir dessa observação eu tive dúvidas, e dessas dúvidas eu crio o questionamento, tá? Então, o meu questionamento seria aí a segunda etapa do método científico. Minha terceira etapa vai ser o quê? Vai ser a formulação da hipótese, tá? Então, observei, questionei. Eu vou formular uma hipótese. Ah, eu acho que isso é desse jeito por conta de tal coisa. Então, eu vou realmente tentar dizer mais ou menos o que é que eu penso, tá? Ou seja, é uma possível resposta. Eu vou elaborar possíveis respostas ou alguma solução para o meu questionamento. O que eu questionei, eu vou tentar dizer, ah, eu acho que isso acontece por isso, por isso, por isso. Eu acho que a relação de causa e efeito é essa. Então, isso seria a nossa hipótese, tá? Seria a nossa terceira etapa aí do método científico. Depois que eu fiz a hipótese, eu vou fazer o quê? Eu vou passar para a experimentação, tá? Na experimentação, qual é a minha ideia aí da experimentação? É realmente fazer o estudo em si, certo? Seria, de fato, eu fazer o estudo e eu verificar ali se a hipótese ela vai ser verdadeira ou não. Ou seja, seria uma fase de testar a minha hipótese, tá? Então, eu vou experimentar, eu vou fazer experimentos, eu vou criar condições necessárias para aquele experimento para poder ver se a minha hipótese ela é verdadeira ou não, tá? E aí, a nossa quinta etapa seria o quê? Seria a conclusão, que vem conclusão e resultado, tá? Então, a conclusão ali, ela seria o quê?
A conclusão, eu vou pegar os dados que eu obtive a partir da experimentação, tá? E vou dizer o quê? E vou dizer se a minha hipótese ela era verdadeira ou não. Se ela for verdadeira, eu vou explicar essa hipótese. Se ela não for, então ali eu não consigo explicar essa hipótese. Então eu posso me utilizar do método científico, né, para poder iniciar tudo de novo, tá? E no caso da minha hipótese ela ser verdadeira, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma teoria, né, como eu falei no início da questão. Eu posso criar uma teoria ou uma lei que vai aplicar aqueles conhecimentos para responder essa pergunta. Então, um ótimo exemplo, a teoria da relatividade, né? Então, a teoria da relatividade, ela é uma teoria, ela funciona, né, as teorias de maneira geral como verdades absolutas. Então, eu tenho uma teoria que vai explicar ali esse conceito e ela foi experimentada, tá? Ela passou por experimentação, ela passou por as etapas do método científico. Então, eu tenho um embasamento para poder dizer que aquela teoria ela é verdadeira, tá? Então, isso aí já entraria mais a parte do resultado, certo? É, não vou entrar aí no método da diferença entre teorias e leis, porque não cabe muito aqui para a gente. Mas aí na questão, o que que ele quer aí basicamente? Ele quer que a gente fale sobre qual seria aí essa etapa que ele disse. Então, ele falou o quê? Para explicar um determinado fenômeno, a parte integrante do método científico, que forma a base prévia de experimentos científicos, denomina-se. Então, nosso gabarito aí seria a letra B, tá? Seria a letra B de hipótese. Por quê? Vamos só pegar aqui o, a caneta. Então, questão 21, letra B, hipótese, tá? Por que hipótese? Porque notem comigo, ele fala o quê? Ele vai formar a base prévia de experimentos. O experimento ele vai testar o quê? Ele vai testar a minha hipótese, tá? Então a base da minha experimentação vai ser o quê? Vai ser o que eu questionei e a minha hipótese que eu fundamentei com base nesse questionamento, tá? Se eu fiz a minha hipótese ali, e eu disse que tal coisa acontece por tal coisa, eu vou fazer meu experimento com base nessa hipótese. Então todo o embasamento realmente para minha experimentação vai vir da hipótese, certo? Então por isso o gabarito da nossa questão 21 seria aí letra B, tá? É, próxima questão aqui, vamos só apagar. Próxima questão, questão 22. Então, na questão 22, o que que a gente vai ter? Questão 22, ele diz o seguinte: as abelhas organizam-se em castas, que apresentam funções bem definidas e são responsáveis pela polinização de diversas espécies. Essa constituição de castas é identificada como uma relação harmônica do tipo. Então, questão 22, questãozinha bacana, por quê? Porque ela vai trazer aí pra gente o conceito de quê? Dessas relações, né? Dessas relações entre espécies, tá? Dessas relações ecológicas. Foi um ponto que a gente tocou, né, algumas vezes no decorrer do ano, até mesmo em aulas que não eram sobre esse assunto, mas quando a gente via alguns tipos de relações de algas, enfim, então quando a gente via essas relações entre algumas espécies, eu cheguei a comentar com vocês, né, o quê? Que a gente tem relações harmônicas, a gente tem relações que não vão ser harmônicas, né, relações que vão ser desarmônicas. Então, relações harmônicas seriam o quê? Seriam relações que alguns livros podem chamar de relações positivas, tá? E as desarmônicas podem ser chamadas também de negativas. Ou seja, relação harmônica é aquela relação que não causa um prejuízo para os envolvidos, certo? Então, aquela relação, né, que a gente chegou a comentar em aula, que ela seria, que a gente fala que ela é o quê? Ela é mais, ou ela é mais zero, tá? Como assim, Larissa? Mais zero. Mais, os dois indivíduos que estão envolvidos nessa relação, eles são beneficiados. Então, os dois se beneficiam. Ou então, o que que acontece? Eu tenho um se beneficiando e o outro não, tá? Ou seja, esse aqui, apesar dele não ganhar nada, ele não é prejudicado. Então, isso aí também é uma relação harmônica, tá? Sempre que eu não tiver benefício, que eu não tiver prejuízo, desculpa, se eu não tiver prejuízo para nenhuma das espécies envolvidas, isso é uma relação harmônica, tá? A relação que ela vai ser desarmônica, né, que vai ser aquelas relações negativas, elas vão ser o quê? Elas vão gerar prejuízo para alguém, tá? Então, por exemplo, a gente fala aí uma relação que ela é, sei lá, mais menos, ou então menos menos, tá? Mais menos aí seria o quê? Seria um se beneficia e o outro não. Um exemplo que a gente vai ter, nem tem aqui nos itens, mas o predatismo, né? Seria o nosso exemplo
mais comum aí, mais fácil da gente lembrar. Se eu tenho um animal, sei lá, um leão, que ele come uma zebrinha, tá? Então ele se alimenta, ele é um predador, ele vai e come a zebrinha. Ele se beneficiou, o leão se beneficiou, tá? Agora a zebra ela foi 100% prejudicada nessa relação. Então isso é uma relação desarmônica. Um foi muito beneficiado aí e o outro foi prejudicado, certo? Então, isso daí seria uma relação do tipo desarmônica. E aí, na questão, ele fala de quê? Ele fala do sistema de castas, tá? E ele quer saber se a casta aí seria uma relação que seria ele já fala pra gente que é uma relação harmônica, né? Mas ele quer saber qual é o tipo, ele quer saber o que que é essa relação. Então, quando a gente pensa em inquilinismo, o inquilinismo seria essa relação, teria a ver com essa relação de castas? Não. Por quê? Porque quando a gente fala aí no inquilinismo, o que que vai acontecer? Eu vou ter um indivíduo que ele, de certa forma, ele é um inquilino, né? Como se ele morasse ali dentro do outro. Então, não tem a ver com o sistema de castas, tá? O inquilinismo não vai ter a ver com o sistema de castas. É, por exemplo, é, uma pulga que ele é inquilino no corpo de um cachorro, certo? Então, ele é um inquilino ali. Ele tira um benefício, certo? Dessa relação, certo? É a mesma coisa quando a gente pensa aí em parasitismo, tá? Também não teria a ver com esse sistema de castas, certo? Outro exemplo que a gente vai ter, outro item que ele deu para gente, né? A questão do mutualismo. O mutualismo, ele é um tipo de relação muito conhecido, certo? Bem comum. E quando a gente fala em mutualismo, a gente tem que ambos se beneficiam, tá? É um indivíduos de espécies diferentes e ambos se beneficiam dessa relação, certo? Então, a gente fala ainda em mutualismo que ele pode ser facultativo ou obrigatório. E aí, o mutualismo facultativo seria o quê? Eles vivem de maneira independente, tá? Ou seja, eu tenho duas espécies envolvidas nessa relação, mas eles podem viver de maneira independente. Já no caso de um mutualismo que ele seja obrigatório, um dos envolvidos ele não consegue sobreviver no caso dessa relação ser desfeita, tá? Então, um exemplo que a gente tem, o líquen. A gente estudou isso, a gente falou de mutualismo quando a gente estava falando de líquen, tá? Ou seja, no líquen eu tenho um mutualismo obrigatório. Sem essa relação, existe um prejuízo ali. Então, obrigatoriamente, eu preciso ter uma associação, certo? É, então, aí seria um exemplo de mutualismo que a gente tem obrigatório, tá? O mensalismo aí que ele deu no item E seria o quê? Seria indivíduos de espécies diferentes, certo? Que eles vão interagir, só que somente um deles vai ser beneficiado com a interação, tá? Só que ele não causa prejuízo ao outro. Seria esse exemplo aqui que a gente fala, né? Do mais nada, né? Mais zero. Ou seja, o que acontece? Vamos pensar aí. Um exemplo que a gente vai ter de comensalismo, né? O urubu. O que que o urubu vai fazer? O urubu, ele come aqueles alimentos podres, né? Então, tipo, eu, Larissa, fui lá, é, vou me alimentar de uma galinha, tá? E aí, na verdade, vamos dar um exemplo melhor. Aconteceu ali de um bicho morrer na rua, tá? Ele morreu de causas naturais, um cachorrinho, infelizmente, estava na rua, e aí aconteceu dele, já era bem velhinho e tal, acabou morrendo e estava ali na rua. E aí o corpo ficou ali, vai apodrecendo, apodrecendo, ninguém tirou, ninguém fez nada, esse corpo desse cachorro ficou na rua. O que vai acontecer? Vai vir uma hora que o urubu, se ele estiver passando por ali, ele tem essa coisa por restos, né? Restos podres ali, ele vai vir e vai se alimentar, certo? O urubu se beneficiou nessa relação, tá? Ele conseguiu o alimento dele. É, e o cachorro, o que que aconteceu com ele? Beleza, ele serviu de alimento, mas ele já estava morto, então isso daí não fez nenhuma diferença para ele, certo? Então por isso que a gente fala que nessa relação eu teria um mais zero, né? Seria um tipo de relação em que não houve prejuízo, tá? Não houve prejuízo para o cachorro, apesar do urubu ter se beneficiado em relação a ele, certo? E aí, o item A, que a gente acabou pulando, né? Porque exatamente ele é a resposta da questão, tá? Então, ele fala aí pra gente. Essa constituição de castas é identificada como uma relação harmônica do tipo. Então, o item A, sociedade. Por quê?
Quando a gente fala em casta, eu tenho que pensar que isso aí é uma relação do tipo intra-espécie, tá? Como assim, Larissa? Porque também quando a gente fala em relações, nessas relações ecológicas, elas podem ocorrer entre espécies diferentes ou entre mesma espécie, tá? As castas, elas vão ocorrer dentro de uma mesma espécie, tá? E aí, o que que acontece? Dentro desse sistema de casta, como a própria questão já falou pra gente, é, eu vou ter que é uma relação harmônica, não vai causar prejuízo para ninguém, tá? Então, essa relação ela é uma relação ecológica, onde todos os indivíduos eles vão ser beneficiados, certo? Ou seja, é uma relação mais, tá? Nas castas, eu não vou ter prejuízo de ninguém. Então, isso é um exemplo de sociedade, tá? São indivíduos da mesma espécie que eles cooperam entre si e vão se beneficiar por meio dessa cooperação, tá? Um outro exemplo que a gente vai ter de sociedade vai ser o quê? Das abelhas, tá? É um exemplo clássico. Na abelha, dentro ali da organização deles, eles vão ter a abelha rainha, as operárias, tem o macho, enfim. Mas todo mundo coopera ali, todo mundo acaba sendo beneficiado dentro dessa relação, tá? E todos são da mesma espécie, né? Todos são abelhinhas ali, tá? Então, é um outro exemplo que a gente tem de sociedade. Então, a, as castas são um exemplo de sociedade, tá? Dentro de uma mesma espécie. Beleza? Então, dentro de uma mesma espécie, eu tenho uma relação harmônica do tipo certo? Em que eles se ajudam ali, todos acabam saindo beneficiados, beleza? Então, realmente, gabarito letra A dessa questão. Questão aí 23, a gente vai ter o quê? Ele fala o seguinte, é até bacana quando eu vi essa questão, porque eu lembrei do dia que a gente estava vendo uma aula sobre isso, e eu falei para vocês, eu frisei muito nesse ponto e eu fiquei repetindo várias vezes. Já já eu falo o que foi o que eu disse. Vamos primeiro ler a questão. Então, ele diz o seguinte: as enchentes são fenômenos naturais, mas podem ser intensificadas pelas práticas humanas no espaço das cidades. As fortes chuvas provocadas pela passagem do ciclone extratropical pela região sul do país deixaram mortes e causou ainda enchentes, destelhamento de casas, queda de árvores e quebra de pontes. Diante dessas circunstâncias, algumas doenças podem ser transmitidas quando se entra em contato com a água da chuva ou da enchente. Como, por exemplo, então, o gabarito da questão seria aí letra C, leptospirose, tá? Eu falei para vocês, quando a gente estava vendo a aula sobre isso, frisei várias vezes. Gente, questão trouxe para vocês, falando de água, água de chuva aí, de inundação, enchente, contato com água, sempre pensem em leptospirose. Sempre lembrem dos ratinhos, não esqueçam, por favor, da leptospirose. Pronto, foi dito e feito, né? A gente veio aí com uma questão falando exatamente sobre isso. Era uma questão que era para você olhar e saber resolver, tá? E já ter a resposta na ponta da língua. Então, quando a gente fala em leptospirose, é exatamente o quê? Aquela doença que a gente vai ter, certo? Uma doença bacteriana, tá? Que é transmitida por meio de quê? Que é transmitido por meio do xixi do rato, tá? Então, sempre que a gente falar em inundação, falou em água de chuva, ai, teve um período de enchente, a cidade ficou alagada, esse contato com a água, o que que pode causar de problema? Leptospirose, tá? Por quê? Porque o que acontece, como eu tenho essa ligação direta ali com a urina do rato, né? Eu vou ter o quê? Os ratinhos vão viver muitas vezes em bueiros, em esgotos. Então, quando eu tenho esse período de chuvas, eu tenho que essa água acaba se misturando ali com essa água dos bueiros, com essa água dos esgotos, e acabam transbordando, né? Aqui em Fortaleza, eu lembro que na aula até falei para vocês que é comum isso acontecer em época de muitas chuvas, essa primeira estação, primeiro semestre do ano, né? Ali, principalmente fevereiro, março, abril, que é a época de mais chuva que a gente tem na nossa cidade. Então, a gente tem uma época de chuva intensa em algumas áreas do centro, por exemplo, é comum ter inundação, a parte ali do bairro da Duque de Caxias acontece muito. Então, o pessoal tem muito contato direto com a água da chuva, que é uma água que vai ter contato com água de bueiro, que tem rato, tá? Tem rato, não adianta achar que a gente que não tem, porque tem muito ratinho ali na tubulação ainda, certo? Então, eu acabo tendo esse contato com
a urina do rato, certo? E aí eu tenho que, mas Larissa, entrar em contato com qualquer água de chuva aí, eu vou pegar leptospirose? Não, por quê? Porque precisa ter algum corte, algum ferimento, algum arranhão na a minha pele precisa não estar íntegra, certo? Para essa água ela penetrar no nosso corpo. Se eu tiver algum ferimento no pé, entrar em contato com a água, e essa água ela era contaminada com urina de rato, então, e esse ratinho, né, que urinou ali, ele era portador da bactéria da doença, então eu posso me contaminar, certo? E aí tem vários sintomas, né? Quando a gente pensa em leptospirose. Então, posso ter febre, dor de cabeça, dor no corpo. Comum também eu ter dor ali, principalmente na região das panturrilhas, certo? Aquela famosa batata da perna. E também, eu até lembro que eu falei para vocês, que pode acontecer a icterícia, né? Que é o quê? A pessoa fica com aquela cozinha mais amarelada, tá? Então, fica com a pele mais amarelada, o branco do olho fica mais amarelado, tá? E aí é uma doença que ela pode levar a óbito, tá? Que é uma doença que pode levar à morte, pode ser fatal em alguns casos. Aqui no, em Fortaleza tem um hospital que ele é bem, um hospital do SUS, né? Que ele é bem focado assim nessas doenças infecciosas, que é o Hospital São José. Então lá tem caso de leptospirose, tá? Já cheguei a ver lá. Então é uma doença que precisa de atenção. Mas, como eu disse, sempre que vocês verem aí nas questões falando sobre água de chuva, enfim, período de chuva, enchente, esgoto, sempre pensar, sempre, nunca esquecer da leptospirose, tá? Por conta dessa associação com a urina de rato, beleza? Então, o gabarito da 23 realmente aí seria a letra C. Próxima questão aí que a gente vai ter, questão 24. é... Só ver se eu consigo passar aqui, que deu uma travada. Pronto. Então, questão 24. Questão 24 foi até assunto de uma das nossas últimas aulas, né? A gente estava falando de fisiologia, a parte mais de corpo humano, né? Fisiologia e anatomia. Então, ele diz o seguinte: o sistema digestório é formado por um conjunto de órgãos que atuam no corpo humano. A ação desses órgãos está relacionada ao processo de transformação do alimento, que tem o objetivo de ajudar na absorção dos nutrientes. Sendo assim, analise o esquema abaixo que apresenta alguns órgãos do sistema digestório humano. E ele dá para a gente, basicamente, aí, todos os órgãos do sistema digestório, né? E ele dá umas setinhas com numerações. E a pergunta da questão é o quê? Ele quer que a gente indique quais são os órgãos que estão representados pelos números 3, 4 e 6, certo? Então, vamos lá, né? O que que a gente vai ter aí? Ele coloca aqui Ele quer, vamos só assinalar aqui. Ele está querendo o 3, certo? O 4 e o 6. A gente vai ver eles, mas a gente vai passar por todos, tá? Mas a título de revisão. Então, o 1, certo? Ele coloca aqui pra gente essa estrutura aqui em cima, antes desse grande tubo, tá? Eu entendo que ele representa isso daqui como se fosse realmente a boca, tá? Então, seria o quê? Aqui seria a boca, que seria aquele espaço que a gente vai ter o início, né? O início do nosso trato digestivo, certo? Então, o 1 aí, né, a gente colocaria como se fosse a boca, certo? Deixa eu colocar aqui em texto mesmo para ser mais fácil. Opa. Então, aqui seria a boca, tá? Isso aqui no 1. O 2 ele dá pra gente, né, que seria esse grande tubo aqui, tá? O que que vai ser esse tubo? Isso aqui seria o esôfago, tá? Lembra quando a gente fala aqui do alimento saindo da boca, ele segue pelo esôfago, tá? E seria esse grande tubo aqui que vai fazer essa conexão com o órgão seguinte, beleza? Então, 2 aí a gente vai ter realmente o esôfago, certo? O 3 que é um dos órgãos que interessa a gente vai ter o quê? No 3 eu vou ter aqui esse órgãozinho, certo? Seria esse grande órgão aqui. O que que é esse órgão? Lembrem, né? Se a gente fosse falar da continuação aqui do esôfago, a gente ia estar chegando no estômago, tá? Que o estômago aí seria o 4, né? E vou até colocar já aqui. O estômago seria aqui o nosso 4, tá? 4 estômago, que é um dos que interessa pra gente, que ele perguntou. Então, o quadro aqui seria o estômago. É esse órgãozinho aqui, certo? Esse órgãozinho nesse formato aqui
tá? Que ele vem se ligando aqui com o esôfago, seria como se fosse a continuação desse tubo, certo? Então, esse órgão aqui é o estômago, tá? Mas esse órgão aqui, que fica mais do lado direito do nosso corpo, ele vai ser o quê? Que é o 3, né? Que ele está assinalando como 3. Isso aqui é o fígado, tá, gente? Não sei se vocês lembram, mas eu até falei que ele tinha esse aspecto aqui, como se fosse meio que a parte de cima de um guarda-chuva, né? Então, isso aqui é o fígado, tá? Então, o 3 aqui, vou só puxar mais um pouquinho, o 3 aqui seria o nosso fígado, tá? E aí, o 5 é um órgãozinho que vai ficar embaixo do fígado. Isso aqui é a vesícula biliar, beleza? Então, o 5 ele é a vesícula biliar, beleza? Sempre que a gente vê esse órgãozinho aqui, é, esse pequeno círculozinho, né, que ele vem sempre associado ao fígado, isso sempre é a vesícula, tá? Então, nossa vesícula ela fica aqui nessa região, juntinho com o nosso fígado, tá? Continuando aí, então a gente teve que o alimento ele entra pela boca, segue por esse grande tubo aqui que seria o esôfago, certo? Chegando no quarto aqui, que seria o estômago. Então, ele percorre aqui o estômago e ele vai chegar onde agora? Ele vai seguir aqui pelo 6, né? Que o 6 eu entendo que seria essa parte aqui de fora que ele colocou. Então, na verdade, aqui o 6 seria a parte de fora, né? Então, na verdade, quando o alimento sai do estômago, ele chega nessa parte aqui de dentro, tá? Ele chega nessa partezinha aqui que, na verdade, está representada pelo 8. Então, aqui eu vou ter o quê? Vou ter intestino delgado, tá? Então, nosso 8 seria intestino delgado, tá? Então, o 8 aqui, intestino delgado. Então, o alimento entrou pela boca, passou por esôfago, chegou no estômago, seguiu aqui e chegou no nosso intestino delgado, tá? Depois do intestino delgado ele vai seguir por onde? Ele vai seguir pelo 6, que aí sim o 6, né, seria essa parte mais externa, e seria aí o nosso intestino grosso, certo? Então, o 6 aqui seria o intestino grosso, que ele vai ter essa divisãozinha, né, essas alças. Então, eu tenho a parte ascendente, a parte descendente, tá? E aqui no final, chegando aqui no final, que a gente vai ter o 9 que seria o nosso reto, tá? Então, o 9 aqui seria o reto, tá? Então, eu vou ter esse caminho, né? Alimento entra pela boca, passa pelo esôfago, chega em estômago, segue esse caminho aqui do intestino delgado, tá? Essa partezinha mais do meio, e aí vai chegar no intestino grosso, tá? Vai seguir pelos caminhos aí do intestino, transverso, ascendente, descendente, até chegar ali no reto, onde ele seria exteriorizado, né? É, por meio do ânus, tá? Até fico um pouco na dúvida aqui se o 9 ele realmente sinalizou a região do reto ou se ele já sinalizaria o ânus, mas eu penso que ele realmente sinalizou como se fosse aqui o reto, certo? E aí a gente viu ainda o que aqui? A gente viu ainda o 3 que seria o fígado, tá? O 5 aí, que seria a vesícula biliar. E aqui, nesse 7 a imagem ficou meio ruim. É, eu acredito que ele está representando toda uma estruturazinha, tá? Toda uma estruturazinha que está como se fosse escondida aqui nessa região pertinho do estômago. O 7 seria o pâncreas, tá, gente? A gente falou daquele órgão que ele tem função exócrina, endócrina, que ele vai secretar alguns hormônios, secreta, por exemplo, insulina, glucagon, certo? Suco pancreático também. Então, aqui eu entendo que seria o pâncreas, apesar de na imagem estar um pouco ruim de identificar isso, certo? Mas teria um órgãozinho aqui que está escondidinho, tá? Então, realmente se identificaria aí como o 7 sendo o pâncreas. Mas o que ele pergunta para a gente é o quê? É o 3, 4, 6, certo? Então, 3 seria o fígado, 4 seria o estômago e 6 o intestino grosso. Dessa forma, a gente ficaria com letra E como resposta da questão, né? Fígado, estômago e intestino grosso, beleza? Intestino grosso, esse mais aqui de fora, intestino delgado, esse mais aqui de dentro, beleza? É, Então, aí, realmente, o gabarito da questão, letra E. E aí, indo para a nossa última questão agora, vou só limpar aqui. Opa, última questão, questão 25. As células eucariontes são aquelas que apresentam um núcleo delimitado por uma envoltória nuclear. No interior do citoplasma da célula eucariótica estão mergulhadas diversas organelas membranosas que apresentam as mais diversas funções.
Entre as principais organelas encontradas, o complexo Golgiense é responsável por. Então, vamos lá. Essa aqui talvez tenha sido uma das questões mais difíceis da prova. Não pelo conteúdo dela em si ser difícil, mas porque ela trouxe uma função do complexo de Golgi que é bem específica, tá? Só que dava para a gente tentar responder ela até por exclusão. Mesmo que eu não soubesse dessa função específica do complexo de Golgi, eu conseguiria pensar aí, é, pensar na função dos outros itens, tá? Associar a outras organelas e chegar na resposta da minha questão, tá? Então, o que que acontece aí? Vamos lá. No item A, ele fala o quê? Ele fala o seguinte, item A, auxiliar na produção e na síntese das proteínas nas células. Isso aí é uma função bem mais quando a gente fala em ribossomo, tá? Lembra aí quando a gente fala de ribossomo, ele tem essa ligação, né, realmente muito próxima com a produção aí de proteínas, tá? Então, eles são, esses ribossomos, eles vão estar tanto em indivíduos eucariontes quanto em organismos procariontes, certo? Lembra que a gente também frisou muito isso no decorrer do ano, né? Das células eucarióticas, procarióticas, a diferença entre elas, foi até a questão da prova do meio do ano, mas isso aqui não era o foco da questão, apesar dele falar na célula eucariótica, né? Mas quando a gente fala em ribossomo, ele tem essa função realmente de produção de proteínas, tá? Então, o item A a gente pensaria mais nos ribossomos, certo? Item B, ele fala fazer a degradação e a digestão de partículas do meio exterior às células. Isso aí foi uma organela que a gente falou dela várias vezes no decorrer do ano, tá? Então, lisossomo, tá? Lisossomos são aquelas organelas que elas vão ter algumas substâncias, algumas enzimas, certo? Algumas enzimas digestivas dentro delas que vão fazer o quê? Que vão exatamente digerir algumas moléculas, tá? Então, sempre que a gente pensa em digestão celular, a gente tem que pensar em lisossomo. Então, o item B a gente associaria com lisossomo, certo? E não com complexo de Golgi. Então, o item A a gente já viu que não era complexo de Golgi. Item B a gente já viu também que não era complexo de Golgi. Item C, ele fala em realizar o processo de respiração celular. Não precisava nem terminar de ler o item, tá? Mas ele fala que produz a maior parte da energia vital. Beleza. Falou em respiração celular, gente, mitocôndria, tá? Falou em respiração celular, sempre pensar nas mitocôndrias. A gente falou sobre isso também quando a gente estava vendo essa aula de citologia. Então, mitocôndria vai ter aquela estrutura de membrana dupla, membrana interna, membrana externa, vai ter aquelas cristas mitocondriais, a gente viu tudo isso. E eles vão fazer o quê? Vão fazer respiração celular, tá? Então, mitocôndria é igual a respiração celular. Vão produzir a maior parte do ATP aí, que vai ser fundamental para a célula funcionar, tá? Então, o item C, ele não é complexo de Golgi, ele é mitocôndria, certo? Item D, ele fala em original acrossoma, uma vesícula encontrada na cabeça dos espermatozoides. Isso aí é complexo de Golgi? É complexo de Golgi, tá, gente? Então, aí, o item D seria o gabarito da nossa questão, tá? Quando a gente fala em complexo de Golgi, acho que vocês lembram quando a gente falou sobre ele, a gente disse o quê? Que o complexo de Golgi ele tem uma função principal, que é armazenar, modificar e exportar as proteínas que vão ser sintetizadas pelos ribossomos, principalmente aqueles ribossomos que estão ligados ao retículo endoplasmático rugoso. Lembra que a gente tem aquela diferença entre retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso? Que o rugoso ele exatamente teria ali os ribossomos, né, associados a ele e o liso não. E aí o rugoso ele acaba tendo essa função de produção de proteínas, tá? De sintetizar algumas substâncias. E essas substâncias, depois que elas são sintetizadas, elas são armazenadas no complexo de Golgi. Então, acaba que a função principal que a gente sempre vê do complexo de Golgi é essa, é de armazenar, é como se atuasse como se fosse uma bolsinha. Então, ele é uma bolsinha que armazena, modifica e depois exporta as proteínas, certo? Que vão ser produzidas ali pelos ribossomos, beleza? E aí, por exemplo, eu tenho que essas proteínas, elas podem ser glicolizadas, né, no complexo de Golgi, tá? Elas servem esse processo de desculpem, glicosilação, certo? Nomezinho difícil. E aí depois são exportadas, certo?
E aí, o que que acontece? O complexo de Golgi tem uma função muito específica, além dessa função de armazenar as proteínas, que é exatamente produzir o acrossomo, tá? O acrossomo, ele é uma vesícula que está encontrada na cabeça dos espermatozoides. Então, essa estruturazinha dos espermatozoides, realmente, ela é fabricada, né? Ela é produzida ali pelo complexo de Golgi, beleza? Então, seja a questão mais difícil aí, talvez, da prova, por conta disso, né? Porque realmente ele traz uma função muito específica, certo? É, e aí no item E ele fala conhecer a ação da enzima catalase dos peroxissomos e a não degradação do peróxido de hidrogênio. Isso aí, na verdade, ele trouxe uma coisa até um pouco aleatória, né, nesse item E, mas não teria nenhuma relação com o complexo de Golgi, tá? A gente sabe já qual é a função dele. Então, a gente ficaria com o gabarito da questão sendo realmente a letra D, tá? Então, são essas cinco questões que a gente teve na prova, tá? Como eu falei, não foi uma prova difícil. O grande problema aí que a gente tem é o quê? É que biologia é um mundo de conteúdo, né? Para vocês verem. A gente vai fazer só cinco questões. Então, a gente vê uma quantidade muito grande de conteúdo no decorrer do ano para resolver cinco questões. Mas cinco questões que são cinco questões simples, tá? Que a gente tem arsenal para conseguir resolver elas. Como eu falei, talvez a mais difícil aí é a questão 25, mas mesmo que eu não soubesse dessa função específica do complexo de Golgi, eu conseguia, por eliminação, chegar aí no item certo, né? No item D da questão, beleza? Então, era isso, galera, de correção da prova, certo? Espero que vocês tenham conseguido resolver as questões, espero que tenha dado tudo certo, tá? Então, a gente fica por aqui, tá? Espero que tenha dado para dar uma revisada aí nos conteúdos, para quem errou alguma questão, alguma coisa do tipo, teve alguma dificuldade, beleza? Então, obrigada pela atenção e até a próxima.